Olá, a gente está aqui juntos nessa missão de estudar o livro Quem Pensa Enriquece. O grupo de Mente Mestra, que é o grupo de mulheres que se reúne no sábado para estudar esse livro, tem sido fantástico. A gente tem crescido e muito com a percepção, o olhar de cada uma das participantes. Uma coisa é a gente ler um livro, outra coisa é você estudar o livro. E eu vou compartilhar aqui hoje com vocês 2 capítulos. O primeiro capítulo, que é o do conhecimento especializado, ele traz 2 vertentes de conhecimento, o específico e o geral. O conhecimento geral, então, a gente tem uma noção de vários assuntos, né? A gente tem um conhecimento superficial, né? De vários assuntos que a gente fala aí. Por exemplo, se eu falar aqui agora, vamos pegar uma coisa difícil, se eu falar aqui para você agora, né? Acupuntura. Vou falar, acupuntura, o que eu tenho de conhecimento dessa área? É bem raso, é bem superficial, é mais que quando eu fui cliente, né? Minha experiência. Beleza? Beleza. E o conhecimento especializado? Aí já é de um profissional que atua, né? Da vivência dele, do conhecimento que ele estudou para achar cada um daqueles pontos. E aí ele tem um conhecimento mais aprofundado, lógico, né? Ele é um especialista naquilo, é bem diferente. Agora, a sacada desse capítulo. Quando você está, e todos nós estamos, né, nesse grupo de mente mestra, com um objetivo ardente para ser conquistado, você não precisa saber de tudo sobre aquilo. Um dos exemplos que o livro vai trazer é sobre Henry Ford, quando ele já estava trabalhando em cima, né, do seu carro, da construção do automóvel. Ele não tinha um conhecimento geral sobre tudo que tinha ali dentro daquele carro. Por exemplo, o que ele fazia? Ele contratava especialistas, especialista de motor, especialista do alumínio lá do carro, entende? Ele ia buscando especialistas de cada área do carro. Ele tinha o quê? O conhecimento geral. E em cima desse conhecimento geral, todo mundo conhece a história dele, ele fez fortuna. E aí ele vem trazendo, então, essas percepções, como essa daqui que eu quero ler para vocês. O conhecimento é apenas poder em potencial. Só se torna poder quando organizado em planos de ação definidos, dirigidos por uma mente ou por uma meta específica. Conhecimento é interessante, mas ele só vira poder se você tem uma meta específica, ou seja, o que você vai fazer com esse conhecimento? Por que esse conhecimento é importante para você? E aí ele traz aqui, né, que a André Carnier, o autor, né, dessa obra aqui, que idealizou esses princípios do livro Quem Pensa Enriquece, ele também não tinha conhecimento sobre aço. Ele era um grande, né, milionário dessa área de aço. Ele não tinha conhecimento sobre o aço. E aí o que ele fez? Ele foi contratando os melhores especialistas para aquilo que ele precisava. E ele vai desenvolver o quê? Aí ele conta aqui, né? O acúmulo de grandes fortunas requer poder, e o poder é obtido pelo conhecimento especializado, altamente organizado e direcionado de forma inteligente. Então, qual é o conhecimento que você detém de forma especializada que pode hoje estar impulsionando a sua vida? É nesse sentido. E aí ele vai trazer outros magnatas aí, como por exemplo, Thomas Edison, né? Que ele não tinha, tá? Aqui o livro fala que ele não frequentou nem a escola normal, ele não tinha nem a alfabetização. Ele fala aqui no livro que ele frequentou apenas 3 meses em toda a sua vida. E o cara, simplesmente um gênio, né? Ele descobriu, então, a lâmpada elétrica, e aí a gente nem precisa falar mais nada, né? Ou seja, não é que o conhecimento não importa, pelo contrário, ele está chamando a atenção da gente para ter o conhecimento específico. Não adianta a gente querer saber de tudo, a gente tem que focar em uma área e investir naquilo. Uma coisa que me chamou muita atenção: o conhecimento adquirido deve ser organizado e colocado imediatamente em prática. Não adianta a gente estar adquirindo 1 milhão de conhecimentos se a gente só tem mais um arquivozinho lá na nossa biblioteca, sabe, mental. A gente tem que colocar em prática. A gente tem que fazer daquele conhecimento um poder. E o poder é pela ação, é pelo uso que eu dou para ele.
E aí ele continua: se você pretende continuar a estudar, determine primeiro o propósito desse conhecimento adicional e depois procure fontes confiáveis em que pode obter tal tipo de informação. É muito comum, principalmente aqui na internet, a gente acessar 1 milhão de vídeos, né? Assistir muita coisa, mas depois aquela informação passa, ela dilui. Então ele está chamando a atenção para o quê? Fazer, ir para a prática. O conhecimento ele só é poder se você realmente domina ele e ele te traz um resultado. E aí ele vai discorrendo aqui, né? Falando todas as ocupações, profissões exigem especialização. E aí ele vai discorrendo mais um pouquinho, né? Valoriza o tempo e o preço. Então, muitas vezes a gente faz um monte de coisa de graça e não tem aquele compromisso para realmente aprender, para trazer daquele conhecimento um resultado efetivo. As coisas têm que ter preço. Tudo que é de graça, muitas vezes, e o livro traz essa informação, né? E a gente não dá valor. Então, olha que interessante, a mente da gente é um labirinto, né? Que a gente precisa aprender a lidar com ela para tirar um proveito maior. E aí ele coloca, né? Muitos serão forçados a mudar inteiramente de ocupação. É o momento que a gente está vivendo. O conhecimento também está sendo colocado em xeque, né? Quando você fica, às vezes, aí uma vida inteira estudando no ensino fundamental, depois no ensino médio, depois no ensino superior, né? E aquele conhecimento nem sempre você utiliza. Então, as escolas também estão se reinventando. O ensino está se reinventando, né? Para que ele fique cada vez mais com resultado prático para a vida. O que a pessoa quer com aquele estudo? É nesse sentido que esse conhecimento especializado está sendo convidado no processo aqui, né, dos passos da riqueza para ser operacionalizado. A gente já tem contato com tanta informação, né? E muitas vezes a gente acaba tendo até uma estafa mental de tanto que a gente fica, né, absorvendo esse excesso de comunicação. Muitas vezes a gente entra nessa estafa, nesse cansaço mental. E o que a gente está fazendo com isso? Outra coisa que eu achei bem interessante que eu quero compartilhar. A resposta é: fazer algo bem feito nunca é trabalho. O plano preparado por aquela mulher em benefício do filho ajudou a conseguir o trabalho que buscava. Então aqui ele traz um exemplo de uma mãe que fez um álbum colocando toda a carreira, o potencial, tipo um currículo, só que era um álbum. Era gigante, com fotos, com várias outras informações, onde o filho levou isso numa empresa que ele estava buscando uma colocação. Ele fez o processo seletivo e pelo sonho que ele vendeu, né, de tudo que ele poderia fazer por aquela empresa, ele entrou num cargo sênior. Normalmente, o livro traz essa informação também, aquele cargo seria para uma pessoa que já tinha 10 anos de empresa. E ele consegue, pela qualidade do material, pela profundidade do conhecimento que ele tinha e que ele colocou a serviço da empresa. Então, são ideias que o livro vai trazendo para expandir nossa consciência sobre o uso, né, assertivo do conhecimento. E o conhecimento especializado, ele deve ser o quê? Organizado. Organizado foi a forma que essa mãe fez do álbum, né? E depois ainda, no continuar da história, é falado aqui que outras pessoas vieram até ela para também contratar esse álbum de tanto que gostaram, né? E também queriam. E aí ela vai falando aqui, né, que quando a gente faz um planejamento organizado, a gente vai conseguir dar um direcionamento melhor para aquele conhecimento que a gente tem. E aí ele traz a imaginação, a atividade conjunta, né, que a gente pode tá trabalhando principalmente com essa mente mestra, com essas pessoas que estão imbuídas do mesmo propósito. E para concluir esse capítulo 4, que fala sobre o conhecimento especializado, por trás de toda boa ideia existe um conhecimento especializado. Infelizmente, para aqueles que não encontram fartura de riqueza, o conhecimento especializado é mais abundante e mais facilmente adquirido do que as ideias. Graças a essa verdade incontestável, existe uma demanda generalizada e crescente de indivíduos capazes de ajudar outros a venderem vantajosamente os seus serviços pessoais. Então, pega o teu conhecimento especializado, bota para trabalhar para você, né? E desse conhecimento especializado, você vai o quê? Projetar também o teu potencial para o mundo, né? E as pessoas podem também utilizar esse teu conhecimento especializado. Ao invés de a gente querer saber tudo sobre tudo, né? Ele convida para a gente ter foco. Se especializa numa coisa que você gosta, monte o seu diferencial naquilo, né? E seja referência naquele tema.
Bora pro capítulo 5. Capítulo 5, ele fala sobre a imaginação. E ele trouxe aqui várias coisas que ele mesmo fala. Volta e lê esse capítulo 3 vezes, para que a gente possa realmente entender. Porque o poder da nossa mente, gente, é algo assim que a gente está muito aquém de entendê-lo. Mas olha que interessante. Logo no primeiro parágrafo, você já rufa, né? Para e respira e pensa, porque o negócio é punk. Olha só o que ele fala. A imaginação é literalmente a oficina na qual são elaborados os planos criados pelo ser humano. O impulso e o desejo tomam feitio, forma e ação por intermédio da faculdade imaginativa da mente. Disse que o ser humano é capaz de criar tudo que possa imaginar, né? Olha que interessante isso. A imaginação, então, é a oficina da mente, com o impulso e o meu desejo. Então a gente está falando de um desejo ardente, eu quero realizar uma meta, então eu tenho um desejo. Esse impulso de pensamento e do desejo de realizar aquilo gera na nossa mente criativa, né, na nossa mente aqui, como se fosse uma fotografia, plasma uma fotografia. E essa fotografia que meu cérebro imaginou, idealizou, colocou forma, colocou cor, colocou cheiro, colocou volume, essa fotografia aqui, se meu cérebro conseguiu plasmar ele, ela é capaz de ser criada e materializada. É disso que ele está falando. E aí ele continua falando assim, ó, que as pessoas, né, descobriu no próprio cérebro uma estação transmissora e receptora de vibração do pensamento e começa a aprender como aproveitar na prática essa descoberta. Então isso tudo é muito novo pra gente. Olhar pra gente, né, nesse poder que a gente tem da mente, é como se o nosso computador fosse algo muito potente. Nosso computador não, nosso cérebro fosse um computador muito potente e que a gente está começando a entender a força dele e está começando a aprender a mexer nesse computador, né, chamado mente. É como se a gente tivesse vários recursos ali que ainda estão adormecidos pra gente, que a gente não sabe operar, e o livro vem nos alertar sobre isso, né, para que a gente possa sim tirar um proveito maior. Nós, na sociedade, no mundo que a gente vive, nós fomos condicionados a fracassar. Infelizmente é isso. E por quê? Por que a gente foi condicionado a isso? Porque o mundo é cheio de violência, é cheio de pessoas que querem muitas vezes prejudicar a outra pessoa. É um mundo onde, se a gente não ficar, né, esperto, antenado, muito facilmente a gente pode ser enrolado. Então a gente é criado na nossa criação ainda, e não é por maldade, é por ignorância, no sentido da gente achar que está fazendo bem, né? Ainda quando somos crianças, como é que nossos pais nos educaram? Para nos proteger da maldade do mundo, falava pra gente, tu tem que ser esperto, né? Se bateu, se brigou na rua, tem que bater, né? Não vai emprestar tuas coisas, teus brinquedos. Isso eu tô falando das falas para as crianças, né? Não vai emprestar teu brinquedo que vão quebrar e você vai ficar sem, você ainda vai ficar de castigo, você vai apanhar. Enfim, a forma de educar dos nossos pais, dos nossos avós e nosso com nossos filhos, mais desempodera, mais atrapalha uma criança em conhecer o seu poder real, né, do que ajuda ela a crescer. Olha como isso daí tem muito sentido, gente. Fica aí uma pausinha para reflexão, né? Como a gente está lidando com as nossas crianças hoje, na criação delas. Na imaginação, ele vai falar sobre a imaginação sintética e a imaginação criativa. A sintética é essa racional, né, que a gente consegue elaborar na mente racional, intelectual e criar, né? Então, se eu ver aqui, por exemplo, essa moldura, né? Eu posso pintá-la de tal cor, eu posso fazer um adereço. Eu estou racionalizando, usando minha imaginação na forma sintética, intelectual. Da forma criativa, como seria, né? Na forma criativa, ó, pela faculdade da imaginação criativa, a mente finita do ser humano estabelece comunicação direta com a inteligência infinita e a faculdade pela qual são recebidos os pressentimentos e as inspirações. E por esse meio dessa faculdade que ideias novas ou fundamentais são legadas ao homem. Que é isso aqui, Cláudia? O que o autor está querendo falar aqui? Está querendo falar que nós seres humanos, simples mortais, né, temos dentro de nós uma centelha divina, que é o próprio Criador, e que é onde a gente se comunica recebendo intuições.
Intuições de quem? Dessa mente infinita, dessa mente que vai estar o tempo todo te direcionando, né? Te passando intuições, percepções e essa criatividade que ele chama aqui, né? De imaginação criativa, é exatamente esses downloads que a gente recebe dessa inteligência infinita. Não é lindo isso, gente? Você consegue imaginar isso, como funciona em você? Como é que a sua mente inconsciente, que a gente só conhece dela, da mente, a gente só conhece 3, 4%. Olha a quantidade infinita de pensamentos que a gente tem e que a gente nem sabe que tem. Só de pensamento que a gente pensa por dia são 72 mil pensamentos, é muita coisa. Desses 72 mil você só tem consciência de 3%, essa é a média que é dita. Então a gente tem um mundo enorme, desconhecido, para a gente penetrar dentro da gente. E aí ele vem trazendo, né, no tópico da imaginação, que é a transformação do impulso intangível do desejo na realização tangível do dinheiro, requer um planejamento, ou seja, eu tenho um impulso de querer realizar tal desejo. Até ele materializar, eu preciso entrar em ação. Então, primeiro eu percebo, e aí eu recebo uma intuição e eu preciso agir sobre aquela intuição. Outro ponto aqui que eu achei bem interessante que eu queria compartilhar, ele traz o exemplo da Coca-Cola, que o fundador da Coca-Cola, né, quem descobriu, quem inventou a fórmula da Coca-Cola, ele teve a intuição de comprar uma fórmula. Ele comprou a fórmula por $500, assim está explicando aqui no livro, e essa fórmula, ele acrescentou um ingrediente mágico que virou depois a Coca-Cola, que é a potência que a gente conhece no mundo inteiro. Outro exemplo que ele vai trazer é de um pastor que ele queria fundar uma escola onde contribuísse com jovens, e ele queria fazer isso, e ele deu um prazo para a mente dele: em uma semana eu preciso de R$1 milhão para que eu possa fundar essa escola. E aí ele foi pro sermão dele, pro culto dele, e lá nesse culto ele apresenta a ideia, fala como que ele quer fazer, né? E aí lá tinha uma pessoa de uma empresa que tinha interesse da empresa ter uma instituição social. E aí ele entra, vai conversar com esse pastor e fala que ele vai investir nesse projeto. Então, assim, às vezes a gente não sabe, né, de como que a gente vai receber aquilo que a gente está intencionando. Mas essa inteligência infinita, o que ela faz? Quando você está mandando um pensamento, quando você tem aquele pensamento ardente, aquela vontade ardente, isso entra em ressonância com o mundo exterior. E outras pessoas que têm o mesmo desejo entram em encontro com você. Olha que interessante isso. Cada vez que eu estudo, eu fico mais encantada com tudo isso. E isso é o poder que a gente tem e que para muitos é desconhecido, né? E o livro ele vem detalhando cada uma fase dessa. Então, o que ele pede para você? Minha filha, imagina. Só imagina por enquanto, né? Você tem um desejo ardente. Como que você pode realizar esse desejo? Vai criando isso na tua mente, vai escrevendo, vai desenhando literalmente, né? Que esse pensamento, esse impulso, esse desejo vai emanar para o mundo exterior potência de outras ondas de pensamento e sentimento que são similares ao teu, vinha ao teu encontro. E aqui eu estou conversando com vocês, estou lembrando aqui de uma fala de Jesus, né? Que ele fala exatamente isso: buscais e acharei, né? Batei e a porta vai se abrir, né? Então, assim, é isso. E ele traz esses conceitos aqui nesse livro. Então, imaginar não é só ficar ali deitada, né? Sonhando, aí é milagre, né? Você sonhar, eu quero tal coisa, né? Eu quero uma sobremesa de chocolate com calda reforçada e vai aparecer aqui? Não, não é isso. Ele está ensinando você a trabalhar a tua mente para você cocriar os teus sonhos, cocriar o seu desejo ardente, né? Aquilo que é uma ideia fixa na tua mente. Não é aquela coisa assim superficial, sabe? E aí ele traz também a percepção de como o nosso cérebro se parece com um rádio. Um rádio você vai sintonizar na 93.3 e você vai ouvir aquelas músicas que estão ali, passando naquele momento. Aonde você vai sintonizar os teus pensamentos é aquilo que você vai receber. Se eu estou sintonizada na preocupação, no vitimismo, na reclamação, é mais disso que eu vou receber. Se eu acredito que isso é tudo baboseira, que nada dá certo, que é besteira, é perda de tempo, ok, é isso que você vai receber. Então o teu cérebro emanda comandos e a tua mente recebe comandos. O que você está
comandando hoje? Essa talvez seja uma pergunta para ficar aí, né, na reflexão. Próxima semana, próximo capítulo, planejamento organizado. Vamos pegar tudo isso que foi até aqui e vamos colocar no papel para que a gente possa andar em direção a esse sonho ardente. É isso, Pense e Enriquece é uma obra encantadora e eu convido você a ler o livro também. Tchau, tchau!